Sejam todos bem-vindos. Senhor presidente Paim, saudar a todos aqui do Rio Grande do Sul. Parece que vieram em sua homenagem, então quero parabenizá-los e dizer que vocês estão muito bem representados aqui nesta casa, com o nosso senador Paim, a senadora Ana Amélia também, que é do nosso partido, e que a gente fica muito feliz quando as galerias estão repletas para acompanhar os trabalhos desta casa. Mas eu trago aqui um tema também que faz uma complementariedade às palavras do nosso grande senador Cristóvão Buarque. A questão que me traz aqui é algo que cala fundo ao coração dos brasileiros, que é quando se discute a educação. E a gente vem ouvindo, senador Cristóvão, senador Paim, senhores e senhoras, que a educação é uma prioridade nesse país. Eu acho que essa frase ela já se tornou obsoleta, porque, na verdade, ela é uma necessidade, ao qual nós nunca alcançamos e colocamos ela como prioridade. E quero aqui dizer que também, apesar de todos os desmandos e todas as coisas ruins que acumulamos durante muitos anos na educação, nós podemos destacar algumas questões que podem nos trazer um pouco de esperança para o futuro. E aí quero tratar especialmente da oportunidade que tivemos juntos, eu, senador Cristóvão, senador Armando Monteiro, senador Ricardo Ferraço, de acompanhar a World Skills, que é uma Olimpíada Mundial da educação profissional. Em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, durante a data de 15 a 18 de outubro, senador Paim, nós tivemos a oportunidade de ver um Brasil diferente. Um Brasil que se tornou vice-campeão, competindo com outros 60 países. Lá estavam 1.300 jovens até 23 anos, disputando em mais de 30 setores da educação profissional, quem melhor tem o seu desempenho. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos lá diversas delegações disputando desde a construção de uma parede, a colocação dos azulejos, a uma competição para os trabalhos de hotelaria na confecção de uma cama, na confecção, na arrumação de uma mesa. Há coisas importantíssimas também, tal quanto essa, como a robótica, a informática, o conserto de equipamentos, né, ligados à aviação civil. Nós vimos lá jovens desmontando e montando um motor de um helicóptero, jovens pintando uma funilaria. Então, nós tínhamos diversas atividades da área profissional exercido por jovens e jovens competindo para quem estivesse melhor qualificado ganhar aquela medalha. E aí eu quero destacar esse momento, porque era um momento que era muito maior do que a competição, que é a confraternização da juventude com um olhar para o ambiente do trabalho. Na inauguração, na inauguração do evento, tivemos um evento onde quase 8.000 pessoas estavam assistindo como se fosse nas Olimpíadas, todos os países passarem com suas bandeiras e a juventude representando estes países. Era de emocionar a todos que estavam lá a certeza que aqueles jovens tinham no seu próprio futuro e no futuro do seu país. E isso fez com que nós tivéssemos, em um determinado momento, um café da manhã, onde todos nós, senadores, os deputados e também esses jovens, junto com o presidente e a diretoria da CNI, pudéssemos confraternizar e lá, através do seu canto de guerra,
do seu canto em que emulava a atividade e a prática do trabalho como algo que era definidor para a boa conclusão da participação dos jovens, ficou claro que aquele desejo de representar o país e também o desejo de construir o seu próprio futuro faria daqueles jovens vencedores. Vencedores na vida e vencedores nas Olimpíadas. Foi um momento muito importante, senador Paim, porque a gente percebe que há a possibilidade de se construir o futuro sem pensar simplesmente nas coisas que dão errada. Nós precisamos, nesse país, não é otimismo, é um realismo para as questões que são boas. De lá para cá, senador Cristóvão, tenho tentado acompanhar a mídia e fiz questão de deixar as minhas palavras estarem um pouco mais longe daquela data para ver se a mídia poderia trazer aquele fato como algo importante, não pela qualidade simplesmente do evento, mas por ser um farol que ilumina o futuro dos jovens, para que mais jovens se coloquem à disposição de estar em carreiras técnicas, para que esta casa, que o Senado Federal, o Congresso Nacional, possa entender que existe um déficit, e esse déficit em relação à educação profissional é monstruoso, senador Cristóvão. Posso aqui dizer, rapidamente, passeando aqui por uma tabela, onde você percebe a proporção de alunos do ensino médio integrado à educação, que na Alemanha são 47,8% dos alunos de ensino médio já integram a educação com a educação profissional. A Áustria, quase 70%. A Espanha, 34%. A Finlândia, 70%. A Itália, 56%. Portugal, 46%. O Reino Unido, 42%. A Suíça, 65%. E o Brasil não chega a 10%, senador Paim. Esse é um triste legado, mas que, com as Olimpíadas da Educação Profissional, nos traz a convicção que o jovem só deseja essa oportunidade que o Estado brasileiro está negando a ele. O jovem quer esta oportunidade para poder mudar a sua vida e construir mais do que nunca um futuro melhor para a sua família. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Olha, um belo pronunciamento. Eu sou apaixonado pelo ensino técnico. Eu era um menino muito pobre em Caxias do Sul, mas a partir do momento que eu entrei na escola técnica, de manhã eu aprendi a profissão e à tarde era um ensino curricular normal, que permitiu que eu desse uma alavancada na minha vida e hoje está aqui no Senado. Então, como eu sou um apaixonado pelo tema, eu queria cumprimentá-lo e vou pedir cópia do seu pronunciamento no final. Muito obrigado, senador Paim. E, senadores, eu trago aqui uma questão, senador Paim, que é muito importante essa sua trajetória, porque a gente tem ouvido falar, senador Eumano, senador Cristóvão, um mantra. Existe um mantra hoje que em todos os locais que você vai fazer capacitação, vai trabalhar com empreendedorismo, as pessoas tendem a levar o jovem a pensar, pense fora da caixinha. Ou seja, faça da sua vida uma inovação. E é real, é importante nós entendermos que a criatividade é, sem sombra de dúvida, o motor que impulsiona a humanidade do agora para o futuro. Mas naquele dia lá, naquele dia que eu vi os jovens brasileiros conseguirem a medalha de vice-campeão mundial na educação profissional, eu comecei a pensar uma coisa um pouco diferente.
eu queria trazer para nós um mantra. Em vez de a gente pensar fora da caixinha, vamos pensar em construir caixinhas. Vamos fazer com que os jovens possam ter habilidade, competência e atitude para construir caixinhas, para que a gente possa entregar produtos, para que os cursos técnicos de tecnologia possam estar disponível para essa juventude, para que ela possa construir com a sua habilidade um país diferente. Precisamos jovens que construam as caixinhas, para que depois dele construir aquela caixinha, ele possa fazer uma caixinha maior, que ele possa fazer uma caixinha melhor, que depois que ele faça aquele pão, porque estava tendo um concurso de panificação, ele possa fazer um pão mais saudável, um pão com os produtos locais, como a mandioca brasileira. É assim que nós vamos melhorar. É fazendo com que ensinemos o jovem a construir a própria caixinha no Brasil e aperfeiçoar essa caixinha para que nós possamos fazer um Brasil cada vez melhor. Então eu queria construir um mantra diferente. Em vez de dizer, vamos pensar fora da caixinha, vamos construir a caixinha e vamos fazer desta caixinha uma caixinha cada vez maior e melhor. E aí, quem sabe, senador Paim, senadores aqui presentes, nós possamos ter no futuro, nas primeiras páginas do nosso jornal, a certeza de que, se ganharmos, nós vamos estar nas manchetes, não simplesmente se perdermos. Fiquei muito preocupado com a taxa de abstenção ontem do Enem. Eu fiquei preocupado, senador Cristóvão, se o sentimento é de desistir da educação. Eu entendo que essa educação que tem que se tornar a prioridade por uma necessidade de Brasil, parte do momento em que a gente tem a vontade de fazer a inclusão social através das escolas. E não é só escola, não é só escola em tempo integral, que é outra coisa que a gente sabe que há uma disputa muito grande, muita gente fala em escola em tempo integral, mas eu acho que a gente chegou a uma hora que a gente precisa fazer educação em tempo integral. É disponibilizar ao aluno a possibilidade de ele poder se educar, mesmo quando não está na escola. Eu quero finalizar parabenizando as instituições que conseguem, com toda dificuldade, fazer essa inclusão através da educação profissional. Eu quero parabenizar a CNI, através do SENAI, a CNA, do SENAR, a Confederação do Comércio, através do SENAC. Questão de justiça, eu fui o SENAI. Foi o SENAI? E aí, eu só quero finalizar, porque eu sei que esse tema é muito candente, acende um sentimento de Brasil que a gente deseja, acende a vontade de construir esse Brasil novo, e é um tema que sempre está na agenda, mas nunca está na prioridade. A gente precisa mergulhar profundamente para que a gente não destrua o que vai bem. Eu tive a oportunidade de ter um debate com o jornal Valor Econômico e com a diretoria da CNI também presente, e eu tive que ir lá dar um testemunho, como Vossa Excelência está dando. Eu fui secretário do Trabalho e Ação Social no estado da Bahia, no ano 2001. 2001. E 2002, desculpe, 2001, 2002. E lá, naquele instante, nós estávamos implantando a Ford. E não seria possível a implantação da Ford se não fosse o SENAI. Não havia ambiente do trabalho, não haviam trabalhadores capacitados para poder enfrentar o desafio da implantação
de uma nova fábrica. E aí eu posso dar o testemunho da Bahia, que se não fosse o Senai, não haveria a Ford, não havia as 27 sistemistas à época, não haveria as fábricas de calçados, não haveria a industrialização do estado da Bahia. Nós ficaríamos presos na década de 70, quando implementamos o polo. E podemos dizer isso do Senai, do Senac, em diversos estados, onde, se não fosse a presença deles para apoiar a implementação e a capacitação dos jovens e de trabalhadores também, que é muito importante, né? Não é só a inclusão da juventude, mas e também é a inclusão e o reposicionamento laboral do trabalhador brasileiro que eles fazem, a gente não teria Brasil. O Brasil seria só São Paulo. E o Brasil sem Brasil não é uma São Paulo forte. Nós somos fortes porque somos todos os estados. E é por isso que eu quero parabenizar o presidente Robson, a todos os presidentes das federações e ao presidente da Federação da Indústria do Estado da Bahia, Ricardo Alban, a todos os diretores, aos professores, e dizer que nós perdemos. Perdemos para a Rússia, que será a sede dos próximos Jogos, das próximas Olimpíadas. Mas a gente teve um sabor de vitória maravilhoso, sabe por quê? Porque grande parte da equipe da Rússia foi treinada por brasileiros, pelo Senai. Ou seja, nós ficamos no segundo lugar com um gostinho de campeão. Porque a educação não é a disputa pelo primeiro lugar, é a disputa pela excelência. E a excelência não é você trazer a medalha, é você participar para que mais jovens possam ter medalha no peito, principalmente quando a medalha trata da educação. Então, senhor presidente, queria agradecer e parabenizar esses jovens, que eu soube que no dia 22 de novembro, ainda não recebi oficialmente essa confirmação, mas que no dia 22 de novembro o presidente Temer receberá esses jovens que foram agraciados com o vice-campeonato mundial. Então, queria parabenizar eles já de antemão, mas também, se não acontecer, que se sintam todos abraçados. E quero só registrar um exemplo. Teve um jovem que saiu do interior de Minas Gerais e ele esqueceu o passaporte na sua bagagem. E aí, parece brincadeira, esse país tem muita coisa boa. Houve uma mobilização enorme, porque essa bagagem sumiu. E com ele sumiu também, infelizmente, o passaporte. Sem passaporte, senador Hermano, ele não podia viajar. A Polícia Federal se mobilizou, a diretoria da CNI, a Companhia Aérea Azul, todos se mobilizaram. O jovem chegou lá com um dia de atraso, mas ele foi campeão. Então, quero, com estas palavras, parabenizar todos que participaram lá. Senador Cristóvão. Estava estranhando o senador Cristóvão não fazer uma parte nesse tema. Vossa Excelência, esse e outros temas, eu esperava nesse. Nesse tema, e lembrando que, além do senhor senador, o presidente Lula também. Foi aluno do Senai. Imagine se não tivesse sido. A vida dele muda. Muda. Como a gente encontrou. Muda radicalmente. Jovens que deixaram com clareza a mudança radical na vida por ter passado por um curso do Senai, ou do SESC, por exemplo, ou outro curso profissionalizante. Mas eu tive o privilégio de estar junto com o senador Roberto, o senador Ricardo Ferraço, o senador Armando Monteiro, lá nessa grande Olimpíada. É uma experiência excepcional. É como se todas as Olimpíadas atléticas fossem num só lugar durante poucos dias. Você entra ali e vê todos os tipos de exercícios sendo disputados. Mas
sobre como fazer, não quem salta mais longe, quem corre mais depressa, quem pula mais alto, quem joga mais futebol, mas quem é capaz de fazer um bolo melhor, quem é capaz de fazer uma joia mais bonita, quem é capaz de consertar mais rapidamente o motor de um helicóptero, fazer um robô. 60, se eu não me engano, especialidades. É algo fenomenal. E com muitos países, cada um com suas equipes disputando. E o Brasil tem saído bem nas últimas Olimpíadas. O que eu creio que vale a pena a gente dizer é que aí se vê a capacidade brasileira de estar na frente, mesmo na área educacional. Em primeiro lugar, basta fazer o esforço. Nós não estamos condenados a sermos apenas grandes atletas. Nós podemos ser também grandes intelectuais, grandes profissionais. Basta investir corretamente. Mas, segundo, o que eu acho importante desse evento é manifestar o fundamental do ensino profissionalizante. O Brasil tem um fascínio por universidade e não percebe que hoje, mais importante até de que muitos cursos universitários, são certos cursos profissionalizantes. É lamentável esse nosso fascínio pelo superior sem querer passar pelo médio. A prova é o Enem. É uma coisa boa que tem no Brasil hoje, é como, de repente, era um dia, agora 2 dias, o Brasil inteiro se mobiliza pelo Enem. Mas o Enem começou como um exame para medir a qualidade do ensino médio. Não era para entrar na universidade. E ninguém dava a mínima para o Enem. Não saía nos jornais quase que tinha o Enem. Quando o Enem se transformou num instrumento para entrar na universidade, o Brasil descobriu. O Brasil descobriu. E esqueceu o lado fundamental do Enem, que é medir a qualidade das escolas. Antigamente se divulgava a nota que as escolas tiravam. Paramos de fazer isso. Ou paramos de dar importância pelo fascínio com o ensino superior. É como se todo mundo quisesse ser da seleção brasileira de futebol, sem querer jogar bola no campo da várzea. É preciso promover... Sem passar nas categorias de base, né? Sem passar pelas categorias de base. Todo mundo quer saltar, não quer subir. É diferente subir e saltar. E as Olimpíadas, que nós tivemos a oportunidade de assistir, ela mostra a importância do curso profissionalizante. A gente vê como pessoas como o senador Paim mudaram a vida graças a um curso profissionalizante. Eu quero também parabenizar o Dr. Robson, da CNI, todos da equipe dele, da CNI, do Senai, de todas as entidades que participaram, e dizer que deu orgulho, não apenas de ser brasileiro e estarmos tão bem no cenário internacional em curso profissionalizante, mas também como preocupado com a educação do povo brasileiro. Gostaria que fosse mais divulgado, como o senhor disse. Se divulgou pouco o nosso resultado. Se ele tivesse tirado 2º lugar em esportes, garanto como teria tido mais divulgação do que o 2º lugar nas Olimpíadas de curso profissionalizante. Preciso divulgar, para mostrar que somos capazes e para que as crianças, os jovens brasileiros digam: eu quero fazer um curso profissionalizante, depois eu entro na universidade. Mas parece que não há esse gosto ainda. O mercado vai obrigar, porque hoje o mercado favorece mais até um bom pedreiro do que uma grande quantidade de profissionais de nível superior. Mais um bom cozinheiro do que algumas atividades de nível superior. Eu acho que o mercado vai forçar isso, porque a empregabilidade está no curso profissionalizante, sobretudo no curso profissionalizante. E a gente precisa convencer as pessoas disso. As Olimpíadas ajudam, mas era preciso divulgá-las melhor. E eu espero que um discurso como o seu ajude nessa divulgação. E eu quero confirmar que no dia 22, eu não sei lá na presidência, mas eles vão estar aqui no Congresso também. E eu creio que é um bom momento de prestarmos uma homenagem a eles. A esses jovens que trouxeram para o Brasil uma quantidade tão grande de medalhas de ouro, prata e bronze, porque são bons profissionais. Senador Cristóvão, quero receber sua parte com muito orgulho e quero dividir com você uma pergunta
que você fez à minha esposa, a Tereza, e que ele dividiu essa pergunta com várias pessoas que estavam na mesa. Ele perguntou uma coisa que é muito simbólica e importante. Quem são os ídolos da nossa juventude? E a gente começou a debater e a gente vê a proeminência da quantidade de ídolos que vem do esporte, né? A quantidade de ídolos que vem das artes. E a gente perdeu os nossos ídolos que vêm da literatura, que vêm da educação. Eu acho que talvez esse momento, com a vinda desses jovens aqui, era que o Senado pudesse não transformá-lo em ídolos, mas estabelecer para esta juventude, a juventude brasileira, que é possível ser campeão educando e estudando. É muito importante isso. É muito importante que na passagem deles, todos que estejam aqui possam dar essa palavra de incentivo para que mais jovens se incorporem a esse projeto da educação profissional. Senador Elmano Ferrer, por favor. Meu nobre senador Roberto Muniz, eu queria me congratular com o nobre senador pelo tema da educação ou da formação profissional. Ao tempo em que eu ressalto a importância desse evento de âmbito internacional, essas Olimpíadas, em que o Brasil pontuou nessa competição graças ao Senai, que tem uma história na formação profissional, especificamente para a indústria. O nobre senador Cristóvão, ele falou no fascínio que predomina na nossa cultura pela universidade, o ensino superior. Reconhecemos que há a cultura nossa, sobretudo nas classes, a base da pirâmide social, é em ter um filho na universidade. É um filho com uma formação superior. Entretanto, me preocupa muito hoje a frustração de muitos que saem egressos dessas faculdades Brasil afora, porque não encontram no mercado de trabalho oportunidade. Quando, no meu entendimento, o país reclama, ou seja, os agentes econômicos, quer da indústria, do comércio, setor serviço e da agricultura, por profissionais de ensino médio. Ressalto-se também nessa oportunidade, por dever de justiça, a prioridade dada pelo presidente Lula às escolas de formação profissional, as escolas federais, hoje os Institutos Federais de Educação Tecnológica. Somos mais, quando ele assumiu era X e deixou com 3 vezes X. É importância porque ele vivenciou. Foi a escola profissionalizante que permitiu essa ascensão como profissional, como trabalhador e chegar aonde ele chegou. Tanto é que ele e a presidente Dilma também multiplicaram as escolas profissionalizantes. E eu vejo, e repito, é uma grande preocupação que nós devemos ter nesse espaço que separa o ensino profissionalizante do ensino superior no Brasil. Quer dizer, nós estamos levando muitos jovens, por uma questão de cultura, muitos jovens à frustração, uma frustração coletiva de quase a maior parte, 80% dos egressos de nossas faculdades. Quer dizer, não encontram o mercado de trabalho. Essa é que é a grande realidade. Ao tempo em que todos egressos das escolas profissionalizantes, principalmente os institutos federais de educação, eles se inserem no mercado de trabalho num curto espaço de tempo. Eu vejo isso. Nós temos uma escola, a primeira escola técnica federal do Piauí, todos, principalmente quando não tinha oportunidade do Estado, se sobressaíam em São Paulo e outras regiões e outros estados do Brasil. Então, eu vejo que é uma oportunidade de nós reconhecermos não só, digamos, o trabalho do Senai, como também do Senac, na formação
de profissionais para o comércio, setor de serviços, e do próprio Senar para a agricultura. E o SEBRAE também tem um papel importante na formação ou na requalificação dos empreendedores nacionais. Quer dizer, nas mais diversas atividades econômicas, sobretudo voltado para a micro e a pequena empresa. Então, são instituições de um trabalho muito importante, relevantes para o desenvolvimento não só do país, mas, sobretudo, para o engrandecimento profissional dos nossos jovens. Eu creio que nós temos que dar prioridade ao ensino profissionalizante, porque hoje a gente sabe que as universidades realmente têm sobressaído e as faculdades isoladas, principalmente os institutos, quer dizer, nas escolas superiores privadas da educação. Eu creio que o pronunciamento de Vossa Excelência engrandece esse discurso e, aliás, o nosso grande mestre nessa área, o nosso senador expert na área da educação, o professor Cristóvão, conhece e entende muito bem dessa matéria. Então, queria me congratular com Vossa Excelência pelo oportuno pronunciamento feito aqui nesta casa, ao ressaltar a importância do ensino profissionalizante em nosso país. Senador Paim, incorporo a parte do nosso amigo senador Elmano Ferrer. E, para finalizar, eu quero convidar vocês, eu estou finalizando, senador Paim, um relatório sobre o Pronatec, senador Cristóvão, senador Elmano, sobre os anos do Pronatec. A Comissão de Educação, através da senadora Lúcia Vânia, me deu a oportunidade e a honra de fazer a avaliação da política pública da educação profissional, e eu estou finalizando, junto com os nossos consultores aqui da casa, com os técnicos do gabinete, esse relatório. Quero oportunamente poder colocar à disposição de vocês, porque é de fundamental importância o programa, o Pronatec, a gente não pode deixar morrer, e para que ele não morra, a gente precisa fazer um redirecionamento em algumas questões pontuais para que possamos ter, não um programa, mas definitivamente uma política pública que abrace a educação profissional no nosso país. Muito obrigado, senador Paim, e quero agradecer a todos que participaram desse nosso discurso. Muito obrigado. Os cumprimentos, senador Roberto Muniz. Uma fala que seria muito bom que o plenário tivesse lotado. Mas mesmo aqueles que não estão aqui poderão, via a TV Senado, ainda recuperar a sua fala. Foi uma fala importante. Eu, por exemplo, não sabia que a Espanha, 70% passa pelo ensino técnico. São dados que só vêm a iluminar mais o nosso caminho. Nós, eu diria, percebi que Vossa Excelência também, nós que somos apaixonados pelo ensino técnico e, como Vossa Excelência disse, primeira caixinha, segunda caixinha. E assim chegaremos todos lá. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador. E assim nós